Vamos então entrar no tema da nossa primeira aula, que é o conceito de ato administrativo e suas consequências jurídicas. Primeira coisa que nós temos que deixar claro, a doutrina ela é livre e fértil sobre o assunto. Como disse, não há lei sobre ato administrativo. Não existe uma lei que conceitue o ato, não existe uma lei que diga o que é o ato. Portanto, primeira coisa, diferentes opiniões e todas corretas. Diferentes abordagens e todas corretas. Estudar a teoria dos atos administrativos começa pela separação dos diferentes conceitos que envolvem a matéria. Essa parte conceitual ela é muito importante para separar o ato administrativo das diferentes categorias jurídicas que envolvem o assunto, mas que não entram propriamente no conceito de ato administrativo. O primeiro conceito fundamental para a compreensão do assunto é a ideia de fato administrativo. Importante enfatizar, estamos falando de fato administrativo e não ainda de ato administrativo. A questão já começa em dizer que existem diferentes opiniões a respeito do que seja fato administrativo. A doutrina clássica do direito administrativo brasileiro, do professor Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, ele dizia: fato administrativo corresponde a acontecimentos materiais relacionados ao exercício da atividade administrativa. Importante dizer, o ato, ele diz alguma coisa. O ato, ele enuncia alguma coisa. Ele declara alguma coisa. O fato, não. O fato simplesmente ocorre. O fato simplesmente acontece. E aí a primeira distinção fundamental entre fato administrativo e ato administrativo. Como disse para vocês, no direito administrativo clássico brasileiro, vai se dizer fato administrativo corresponde a atos materiais realizados no exercício da função administrativa. Temos que lembrar que o Estado é uma pessoa jurídica de direito público, dotada de capacidade política e que exerce atividades essenciais à sobrevivência da sociedade e à sobrevivência do próprio Estado. Nós temos 4 funções essenciais, basicamente 4 funções essenciais. Uma função legislativa, que consiste em gerar, produzir o direito novo. Temos a função jurisdicional, que consiste em aplicar a lei ao caso concreto para resolver conflitos sociais com força de coisa julgada, com força de definitividade. Temos a função administrativa, e é essa que nos interessa, ao direito administrativo, ao ato administrativo. A função administrativa consiste em aplicar a lei ao caso concreto. Igual à função jurisdicional? É. Só que a função jurisdicional aplica a lei ao caso concreto para resolver um conflito, para resolver uma lide, um conflito social e mais, com força de coisa julgada, com força de definitividade. A decisão jurisdicional, como diz a doutrina clássica do direito processual, faz preto virar vermelho, faz redondo virar quadrado. A decisão jurisdicional, ela é definitiva. Quando o Estado exerce a função administrativa e aí pratica atos administrativos, o Estado também aplica a lei ao caso concreto. Mas aplica a lei ao caso concreto para realizar os fins do Estado, para realizar a vontade estatal. É a aplicação imediata, concreta, para realizar os fins do Estado. E nunca é definitiva, e nunca é imutável. E isso, entre outras coisas, é que vai diferenciar o ato administrativo do ato jurisdicional. Mas eu disse que são 4 as funções do Estado. Uma função legislativa, atribuída principalmente, mas não exclusivamente, ao órgão chamado Poder Legislativo. A função jurisdicional,
que é atribuída principalmente, mas não exclusivamente, a um órgão chamado Poder Judiciário, temos uma terceira função, a função administrativa, atribuída principalmente, tipicamente, ao órgão chamado Poder Executivo, mas não com exclusividade. Ao lado dessas três funções, temos uma quarta, denominada pela doutrina de função política ou de governo. A função política ou de governo consiste em definir os fins do Estado. Como diz o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, a função política ou de governo consiste em gerir os negócios superiores do Estado, consiste em definir os fins do Estado, enquanto a função administrativa reaplica a lei para realizar os fins do Estado, a função política ou de governo define o fim. Enquanto a função política aponta a direção, a função administrativa, repito, atribuída principalmente, mas não exclusivamente, ao Poder Executivo, ao órgão Poder Executivo, consiste em executar atos para realizar os fins do Estado. Então, nós temos aí essa noção inicial, estudada no direito constitucional, mas relevantíssima para o estudo do direito administrativo. Porque o ato administrativo é o ato praticado pelo Estado para exercer uma de suas funções, a função administrativa. Como o ato administrativo ele é praticado para realizar uma das funções do Estado, a função administrativa, é importante lembrar que quem exerce com primazia é o Poder Executivo. Mas os outros poderes, o Legislativo e o Judiciário, atipicamente desempenham função administrativa. Pensem quando o órgão legislativo, cuja função principal é legislar, faz um procedimento licitatório. A licitação feita pelo órgão legislativo é uma sucessão de atos administrativos. Temos o Poder Legislativo exercendo atipicamente, secundariamente, a função administrativa. Quando o Poder Judiciário, por exemplo, realiza um concurso público para provimento de cargos vitalícios de magistrados ou um concurso público para provimento de cargos efetivos para analistas e serventuários do Poder Judiciário, eu tenho o Poder Judiciário exercendo atipicamente função administrativa. A conclusão é, se os três poderes, seja tipicamente como função principal, seja atipicamente como funções auxiliares, se os três poderes exercem função administrativa, significa que os três poderes vão praticar atos também qualificados como atos administrativos. Ô professor, mas espera aí, por que você está falando isso se a explicação não é ainda sobre ato, e sim sobre fato? Porque você deve, nesse primeiro momento, de acordo com essa doutrina clássica, enxergar o fato administrativo corresponde a atos materiais realizados no exercício da função administrativa. Olha que frase carregada de conteúdo. São atos materiais praticados no exercício da função administrativa. Imaginem que um determinado município decida demolir um edifício que ameaça cair. A administração decide praticar um ato administrativo determinando a sua demolição. A administração pratica um ato administrativo dizendo que seja demolido o edifício, porque ele coloca em risco a coletividade. Ponto. Praticar o ato determinando a demolição é o ato administrativo, é o Estado dizendo, é o Estado declarando. Ir lá, encher o prédio de bomba e explodir o prédio é um ato material. O ato administrativo é a declaração que o prédio seja demolido. O fato administrativo é o ato material para realizar a função administrativa, ou seja, ir e demolir. O ato diz, o fato ocorre. O ato enuncia,
o fato simplesmente acontece. Um segundo exemplo, imaginem que um determinado estado da federação decida construir uma nova sede administrativa, por exemplo, e a nova sede está pronta. O governador determina a mudança das repartições das antigas sedes, dos antigos prédios, para a nova instalação. O ato administrativo enuncia que seja feita a mudança até o dia tal. O fato é mudar. O fato é realizar a mudança. É a primeira distinção fundamental. Então, para a doutrina clássica, o fato administrativo corresponde a esses atos materiais praticados para realizar a função administrativa. Está correto, hein, gente? Está correto. É uma opinião baseada em argumentos sólidos, é uma opinião. Só que muitos doutrinadores vão dar um outro enfoque ao fato administrativo. Eles vão dizer, fato administrativo é espécie de fato jurídico. O fato administrativo é um fato jurídico, só que é um fato jurídico que produz consequências no direito administrativo. Eles vão dizer, se o acontecimento repercute no direito administrativo, se o acontecimento traz consequências relevantes para o direito administrativo, eu tenho um fato administrativo. Exemplo, a morte de um servidor público. Se um servidor público morre, a morte é um fato, é um acontecimento. Só que a morte de um servidor público trará consequências para o direito administrativo na medida que gerará a vacância do cargo público. O cargo ficou vago porque o servidor morreu. Então, é muito importante essa distinção. Enquanto para alguns o fato administrativo corresponde aos atos materiais praticados no exercício da função administrativa, como diz o José dos Santos Carvalho Filho, isso é fato administrativo, ato material. Para muitos outros, o fato administrativo é espécie de fato jurídico. Se o acontecimento repercute no direito administrativo, temos um fato administrativo. A professora Maria Silvia de Pietro, ela diz o seguinte, se o fato tem repercussão no âmbito do direito administrativo, eu tenho um fato administrativo. Se o fato é irrelevante para o direito administrativo, eu tenho o chamado fato da administração. Então, ela vai fazer essa dobradinha, dizendo, se o acontecimento é relevante, fato administrativo. Exemplo dado, a morte de um servidor. Mas se o fato é irrelevante para o direito administrativo, por exemplo, uma chuva no mar, uma brisa no verão, se esses são acontecimentos irrelevantes, eu chamo esses acontecimentos irrelevantes de fatos da administração. Quando eu estudo o contrato administrativo, eu estudo o fato do príncipe, eu estudo o fato da administração. Aqueles conceitos relacionados ao contrato administrativo, ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, que a gente estuda fato da administração e fato do príncipe, não se confunde com o que a Maria Silvia está dizendo agora, nessa parte da matéria. É apenas uma coincidência de expressões. Eu tenho a expressão fato da administração, que significa uma coisa lá no contrato, e tenho a expressão fato da administração, que tem um significado aqui no assunto atos administrativos. Então, os dois primeiros conceitos importantíssimos que eu passei para vocês é fato administrativo e fato da administração. Lembrando, no que toca ao fato administrativo, eu vou ter posições diferentes sobre o mesmo assunto. Uns dizendo uma coisa, outros dizendo outra coisa. Dito que é fato administrativo, dito que é fato da administração, vamos agora falar sobre atos da administração. A expressão ato da administração é uma expressão ampla, é uma expressão muito ampla para abranger certa categoria de atos. E aqui
nós teremos diferentes olhares sobre esse conceito. Nós teremos diferentes enfoques sobre esse conceito, atos da administração. Cuidado, hein? Não podemos confundir fato administrativo e fato da administração com o conceito de agora, atos da administração. Também do direito administrativo clássico, é comum dizer, ato da administração são os atos praticados pela administração pública. Todos os atos praticados pela administração pública são chamados de atos da administração. Só que o que acontece? Para essa corrente, para essa visão, a administração pública tem um sentido subjetivo, tem um sentido de sujeito. Quando eu digo que ato da administração são os atos praticados pela administração pública, eu estou dizendo a administração pública enquanto poder executivo, a administração pública enquanto órgãos da administração direta e pessoas da administração indireta. Importante lembrar, se eu falo para esse posicionamento do Oswaldo Aranha Bandeira de Melo, do Celso Antônio Bandeira de Melo e de muitos outros, eu vou dizer ato da administração são os atos do poder executivo. A administração aí tem um sentido subjetivo, de sujeito que pratica. Sem contrariar a primeira posição, outros vão dizer, como a Maria Silvia de Pietro, atos da administração é uma expressão ampla, diz a professora. Atos da administração é uma expressão ampla, que abrange todos os atos praticados no exercício da função administrativa. Se você for atento, você vai perceber que a primeira posição enfoca o sujeito. Ato da administração são os atos praticados pelo Poder Executivo, sujeitos. Para a segunda posição, o enfoque não é em quem pratica o ato, o enfoque é no ato praticado. Se o ato praticado é para realizar uma das funções do Estado, se o ato praticado é para realizar a função administrativa, eu chamo de ato da administração. Não quero saber quem está praticando o ato, porque estão lembrados que a função administrativa é exercida pelo Executivo, pelo Legislativo, pelo Judiciário. Eu não quero saber quem está exercendo a função administrativa. Eu quero saber, é função administrativa? É. Então, ótimo. Todos os atos praticados para realizar esta função administrativa entram na categoria de atos da administração. Enquanto que, para a primeira posição, atos da administração são os atos do poder o quê? Executivo. Qual que está certo, professor? As duas posições estão corretas. São apenas abordagens distintas sobre o mesmo assunto. Mas e na minha prova? Eu marco X aonde? Eu coloco certo e errado aonde? É a mesma coisa de manga. Manga pode significar isso aqui, a manga da camisa, a manga do terno, ou pode significar a fruta. O contexto é que vai me dizer. O contexto vai te permitir a saber qual enfoque está sendo dado à expressão. O que você tem que saber é que existem esses dois posicionamentos. Porque você pode ler em um livro uma coisa, ler em outro livro outra coisa, e ficar, e aí? Os dois estão corretos. Críticas de um lado, críticas de outro, mas os dois conceitos estão aí. O importante é nós organizarmos a parte conceitual sobre o assunto. Se a expressão atos da administração é a expressão mais ampla para abranger os atos praticados pela administração pública, nós temos que dizer quais atos são esses. Todos. Ou seja, não interessa se o ato é geral ou se o ato é individual. Não interessa se o ato é regido pelo direito público ou pelo direito privado, não quero saber. Não quero saber se o ato é unilateral ou se o ato é bilateral. Eu não quero saber se o ato produz efeitos jurídicos ou se ele não produz efeitos jurídicos. Eu não quero saber.
Ele pode ser geral, ele pode ser individual, ele pode ser unilateral, ele pode ser bilateral, ele pode produzir efeito jurídico ou não, pode ser de direito público ou pode ser de direito privado, não me interessa. O que me interessa é qualquer ato praticado pela administração pública para exercer a função administrativa, eu chamo de forma ampla de atos da administração. Então, vocês já perceberam que dentro do universo atos da administração, eu vou ter uma espécie. A espécie ato administrativo. Dentro do grande universo, todos os atos, eu tenho o ato administrativo. E é ele que nós temos que conceituar.